por mais que a gente intuísse, né, que o pós-Olimpíada pudesse ser uma grande ressaca, acho que ninguém tinha exatamente o contorno do que essa ressaca representava. Então a barra está pesada. E a gente está afirmando o nosso barco na água. A gente está afirmando nessas condições e em diferentes condições que isso daqui veio para ficar. Essa lógica de intolerância do antagonismo que firma o país tem que ser enfrentada. Então, é um Travessias que tem clara, e é impossível não ser, um claro viés político. E que marcas estão aí e que, como os artistas conseguem capturar essas mudanças muito recentes que aconteceram na cena política e social brasileira. Eu sugeri esse título, que é Emergência, foi no sentido duplo que essa palavra tem. São questões que emergem, têm emergido no país nos últimos anos e que são questões também urgentes, que têm essa premência. Então, emergência nesse duplo sentido, né, do que emerge e do que é urgente. E então a exposição reúne obras de 16 artistas e que tentam, de uma forma ou de outra, né, lidar com essas questões. Na verdade, essa obra, ela vem de uma série que tem o título O Jardim Adormecido. Foram sementes que estavam adormecidas ali nessa terra e que germinaram no momento que se sentiram seguras. A primeira coisa desse projeto é que ele tem a forma do território daquela comunidade ou do bairro ou da cidade. Então aqui é o mapa da maré. Eu, quando vi a exposição montada ontem, eu pensei assim, essa exposição podia estar em qualquer outro lugar do mundo e está dentro da maré. Quem quiser ver, vai ter que vir a maré para ver. O Saída de Emergência, então, ele começa no Rio de Janeiro, com a pesquisa sobre controle das populações através do equipamento policial. É um processo da gente conseguir encontrar dessa massa negra em revolta um pouco desse passado que o Brasil sempre evitou. É um pouco trazer esse imaginário quilombola, uma ideia quilombola que nos unifica dentro de uma resistência em toda a América. Todos esses artistas e os trabalhos dos artistas apontam para essa emergência. Tudo isso faz o retrato de uma época e digamos, um desvio possível, um devir possível de outro mundo. E eu espero que esses trabalhos eles sejam isso, sejam pontos de fuga mesmo, saídas de emergência. A junção dessas obras são evidências de invisibilidades resistentes dentro dessas emergências de luta contra esse status que está chegando como trator, né? São microlutas não conectadas, não super engajadas entre si, mas que são focos de resistência dentro desse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu acho que essa exposição, além de ser política, ela chama a gente para um posicionamento. Não para uma resposta imediata, mas chama a gente a pensar e a tentar se posicionar diante de tudo que tem acontecido, né? Esse tema, ele dialoga muito com o momento que nós estamos vivendo nesse país, com o momento que nós estamos vivendo nessa cidade, com tanto homicídio, com tanta gente morrendo e sem respostas, né? Então acho que esse Travessias, eu acho que é um pouco uma resposta a isso tudo. Um momento de tanta desesperança, de enfrentamento, de dor, onde a violência se aprofunda cada vez mais e mesmo assim a gente constrói Travessias. Então a arte e o Travessias, nesse sentido, é não só uma ação de proposta de resistência, mas também de propor uma nova agenda. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa da arte para pensar isso que não existe ainda, né? Ao contrário de alguns que dizem que nesse contexto a arte pouco importa, eu acho que é o contrário. Eu acho que é justamente nesses momentos de aperto, nesses momentos de
tristeza, né, que é importante que a arte se insurja como afirmação de algo que é possível existir, mesmo que não exista ainda. E a arte nos faz imaginar outros arranjos de sociedade possíveis. Então, acho que fazer uma exposição nesse momento, como emergência, para mim é quase um dever, é quase uma necessidade, né? Eu acho que a arte, ao contrário do que a gente pode supor no primeiro momento, tem um papel imenso. É como se quando todo mundo está gritando, aquele que murmura é mais bem escutado. Talvez a arte, no seu modo, né, com outro tipo de imaginação, de poética, de visualidade, de pensamento, possa se infiltrar nesse território tão intoxicado e promover realmente uma nova sensibilidade que possa promover um novo olhar e outras formas de atuar, né, no mundo, na esfera pública. Eu acho que, sem dúvida, a arte preserva, em meio a esse caos que a gente está vivendo, uma força tremenda. Mesmo que, às vezes, a gente pense, né, mas de que vale, né, esse suspiro perto disso tudo? Mas a gente não pode desistir. Os artistas que aqui participaram, que tiveram contato, são todos muito satisfeitos com a forma como os trabalhos deles estão sendo exibidos aqui. Mas o mais importante do que isso é que eles estão aqui talvez numa potência até muito maior, uma potência de afetação do outro, uma potência de desacomodar o outro, que é o que realmente importa, né? Que a arte nos desacomode, que nos tire do espaço de conforto, né? Aqui a arte talvez esteja mais próxima daquilo que ela deva ser, né? Esse espaço de contato, de comunicação, no fim, de simultaneamente ser ponte e ser desmanche de barreiras. Então, se a gente perguntar se isso daqui altera a realidade ou não, é uma pergunta que ela termina fechando, porque a gente não tem como dimensionar isso. Mas algo acontece. Talvez é esse algo que a gente tem que se ater. Mais do que uma resposta, é o ponto de interrogação, esse devir, a possibilidade, talvez seja mais importante do que a resposta se sim ou se não. Então, o que eu acho que aqui gera é a possibilidade. É deixar a possibilidade acontecer. E essa eu acho que é a luta de todos nós.